No dia do meu casamento, quando meu marido gritou na minha cara que minha família fedia a pobreza e que eu deveria agradecer por ele ter me escolhido, ele não imaginava que quem acabara de entrar pela porta da igreja era o advogado da minha avó, trazendo a notícia de que eu havia herdado 3,2 milhões de reais que ela escondeu a vida inteira para me proteger de homens interesseiros como ele. Meu nome é Cláudia Santos, tenho 43 anos, sou professora de ensino fundamental há 18 anos, mestre em pedagogia, e esta é a história de como descobri que meu próprio marido me via apenas como uma mulher desesperada que deveria se sentir sortuda por ter conseguido um bom partido. O que ele não sabia é que eu estava prestes a me tornar a mulher mais rica da nossa cidadezinha de 80 mil habitantes. E que ia usar cada centavo dessa herança para destruir metodicamente a vida mentirosa que ele havia construído em cima da minha humilhação. Se você é casada e já se sentiu diminuída, humilhada ou desvalorizada pelo próprio marido, deixa o like, porque minha história vai mostrar como uma mulher pode virar o jogo completamente quando descobre seu próprio valor e para de aceitar migalhas emocionais disfarçadas de amor. Eu conheci o Ricardo Henrique Oliveira há 8 anos e meio, numa festa de formatura da Faculdade de Direito onde ele estudava. Era uma festa elegante no clube mais chique da cidade, um lugar onde eu jamais pensaria em pisar se não fosse acompanhando minha amiga Carla, que namorava um dos formandos. Eu me sentia completamente fora do meu elemento, uma professora simples no meio de filhos de empresários, médicos e advogados. Eu era filha de Dona Maria Santos, a costureira mais talentosa do bairro Jardim Esperança, e do senhor José Santos, pedreiro que construiu nossa casa e mais 127 casas na nossa região ao longo de 30 anos de trabalho. Morávamos numa casa de 3 quartos que meu pai construiu tijolo por tijolo, com um quintal onde minha mãe plantava rosas, jasmins e uma horta que alimentava a família e os vizinhos. Para mim, aquilo era riqueza de verdade, amor incondicional, dedicação ao trabalho, honestidade absoluta e união familiar. Nossa família sempre foi unida de uma forma que hoje sei que é rara. Domingo era sagrado, almoço da vovó Maria, minha avó paterna, que fazia o melhor escondidinho de carne seca do mundo. Depois do almoço, os homens jogavam dominó, enquanto as mulheres lavavam louça conversando sobre tudo. Vida, sonhos, problemas dos vizinhos, novela da Globo. Meu irmão João era soldador, casado com a Silvana, tinham 2 filhos lindos que eu adorava. Minha irmã Ana era enfermeira no hospital público, solteira por opção, dizia que primeiro queria se estabelecer profissionalmente. Minha infância foi repleta de amor e valores sólidos. Meu pai me levava para a obra nos fins de semana, me ensinando que trabalho dignifica, que honestidade vale mais que dinheiro, que palavra dada é sagrada. Minha mãe me ensinou a costurar, a cozinhar, a cuidar da casa, mas sempre deixando claro que estudar era prioridade. Filha, estuda para não depender de homem nenhum. Amor é bom, mas conhecimento ninguém tira de você, ela sempre dizia. Me formei em pedagogia pela Universidade Pública, trabalhei 2 anos numa escola particular pequena antes de passar no concurso para a rede municipal. Meu salário não era alto, 3.800 líquidos, mas eu tinha orgulho da minha profissão, dos meus alunos, da diferença que fazia na vida das crianças. Morava ainda com meus pais, ajudava nas despesas, mas estava juntando dinheiro para comprar um apartamento pequeno. Ricardo parecia diferente de todos os homens que eu havia conhecido na minha vida. Alto, 1,82, cabelo castanho sempre bem cortado, roupas caras mas discretas, um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Vinha de uma família tradicional da cidade. Pai dentista com consultório no centro, mãe decoradora de interiores com clientela da alta sociedade, casa de 2 andares no bairro mais nobre da cidade, 2 empregadas, jardineiro, carro do ano. Quando me viu naquela festa, ele atravessou o salão para conversar comigo. Disse que eu era a mulher mais genuína e interessante que já havia encontrado, que estava cansado das patricinhas interesseiras e vazias do círculo social dele. Falava que admirava minha simplicidade,
minha educação humilde, minha dedicação à profissão. Dizia que eu era autêntica, de verdade, sem máscaras sociais. No começo, eu pensava que estava sonhando. Um homem como Ricardo, que poderia ter qualquer mulher da elite local, estava interessado numa professora de escola pública que morava com os pais no subúrbio. Parecia impossível, mas ele insistia. Me ligava todos os dias, mandava flores no meu trabalho, aparecia na escola só para me levar para almoçar. Nosso primeiro encontro oficial foi num restaurante que eu nem sabia que existia na cidade. Ele me buscou em casa, cumprimentou meus pais com educação impecável, elogiou o jardim da minha mãe, conversou com meu pai sobre futebol e construção civil. Meus pais ficaram impressionados com a gentileza dele, com o respeito que demonstrava pela nossa família. No começo, ele realmente parecia o homem perfeito para mim. Levava flores para minha mãe toda vez que ia me buscar, oferecia ajuda para meu pai em pequenos concertos da casa, elogiava as comidas caseiras que fazíamos. Dizia que nossa família tinha valores verdadeiros que a dele havia perdido ao longo dos anos com tanto dinheiro e status social. Eu me sentia especial, escolhida, valorizada. Durante o namoro, que durou 2 anos antes do noivado, ele me apresentou para toda a família e círculo social como sua joia rara, a mulher que havia conseguido conquistar seu coração justamente por ser diferente de todas as outras. A família dele me recebeu bem, pelo menos aparentemente. Dona Marta, sua mãe, sempre elegante e perfumada, dizia que eu era uma menina doce e de família, que Ricardo havia tido sorte de me encontrar. Acreditei que éramos parceiros de verdade, que ele me amava exatamente por eu ser quem era. Pensei que era um amor sólido, baseado no respeito mútuo e na admiração genuína. Durante todo o namoro e noivado, ele me tratava como princesa, me fazia sentir especial, valorizada, amada incondicionalmente. Nossa vida conjugal foi construída em cima dessa narrativa romântica de amor que venceu as diferenças sociais. Depois que casamos, mudamos para um sobrado lindo de 4 quartos num bairro de classe média alta, Casa Branca. Era uma casa dos sonhos, churrasqueira, piscina pequena, 2 banheiros, closet no quarto principal, cozinha americana moderna. Ricardo fazia questão de dizer que queria me dar uma vida melhor, que eu merecia mais do que minha família simples podia oferecer. Eu trabalhava na mesma escola, mas agora tinha o status de casada com advogado. As colegas me viam com outros olhos, algumas com inveja, outras com admiração. Eu me sentia realizada, como se tivesse vencido na vida ao conseguir um marido que me valorizava e me oferecia uma vida que eu jamais imaginaria ter. Ele assumiu todas as contas principais da casa: financiamento imobiliário, IPTU, condomínio, luz, água, internet, planos de saúde, seguros. Dizia que queria me proteger do estresse financeiro, que eu já trabalhava o suficiente com as crianças na escola e merecia chegar em casa e relaxar. Meu salário podia ser usado para coisas prazerosas: roupas, cosméticos, presentes para minha família, pequenos luxos. Criamos uma rotina que parecia perfeita para um casal apaixonado. Eu acordava às 6h, preparava café da manhã caprichado para nós dois, ia trabalhar, voltava às 17h, cuidava da casa, preparava jantar. Ele trabalhava no escritório que montou depois de formado, chegava por volta das 19h, jantávamos juntos conversando sobre nossos dias, assistíamos televisão no sofá abraçados, fazíamos planos para o futuro. Nos fins de semana, visitávamos as 2 famílias. Sábado era dia da família dele. Almoço na casa da sogra, sempre com pratos sofisticados, conversa sobre política, economia, fofocas da alta sociedade local. Domingo era dia da minha família. Almoço da vovó Maria, comida caseira, conversa sobre vida simples, risadas, carinho verdadeiro. Ricardo parecia gostar dos 2 ambientes. Elogiava tanto a elegância da família dele quanto a simplicidade amorosa da minha. Nossos sonhos eram aparentemente simples e compartilhados: ter filhos, 2 ou 3, viajar pelo Brasil e, quem sabe, pelo mundo, construir uma vida estável e feliz juntos. Ele falava sobre os filhos que teríamos,
sobre como seria bom ter uma família nossa, sobre como eu seria uma mãe maravilhosa porque tinha experiência com crianças e vinha de uma família amorosa. A confiança que eu tinha nele era absoluta e inquestionável. Como esposa, sempre acreditei que éramos uma equipe, que ele me via como parceira e companheira de vida. Ele falava constantemente sobre como eu era diferente de todas as outras mulheres que havia conhecido, sobre como nossa união era baseada no amor verdadeiro, não nos interesses materiais que via nos casamentos dos amigos advogados dele. Por 3 anos completos, vivi acreditando totalmente nessa versão romântica da nossa história. Achava que tinha encontrado não apenas um marido, mas um melhor amigo, um companheiro de alma, alguém que realmente me valorizava e respeitava por quem eu era. Fazia planos detalhados para nossa família, sonhava acordada com os filhos que teríamos, com a casa maior que compraríamos, com as viagens que faríamos juntos, com o futuro sólido que estávamos construindo lado a lado. Eu me via como uma mulher de sorte, abençoada por ter encontrado um amor tão puro e verdadeiro numa época em que casamentos pareciam baseados apenas em interesses. Contava para minhas amigas como Ricardo era diferente, como ele me amava independente da diferença social, como nossa relação era especial e invejável. Mas o que eu não percebia, na minha ingenuidade apaixonada, é que essa narrativa romântica estava sendo cuidadosamente construída e manipulada para me manter exatamente no lugar que ele havia escolhido para mim. O lugar da esposa eternamente grata, da mulher que havia subido de vida, da pessoa que deveria se sentir em débito permanente com ele por ter sido resgatada da pobreza e elevada a um patamar social superior. Cada elogio à minha família, cada gesto carinhoso, cada demonstração de amor tinha uma intenção oculta que eu era incapaz de perceber na época. Ele estava me condicionando a me ver como inferior, sortuda, dependente da generosidade dele para manter aquela vida que eu jamais conseguiria sozinha. O que fiz depois que descobri a verdade terrível por trás dessa fachada perfeita, ele jamais imaginou que sua esposa submissa, grata e controlada era capaz. A professora humilde que ele pensava ter salvado da mediocridade estava prestes a se tornar seu pior pesadelo. E tudo começou no nosso próprio casamento, na frente de Deus e de todas nossas famílias, quando ele mostrou sua face real pela primeira vez na vida. No começo do nosso relacionamento, Ricardo era não apenas atencioso, mas completamente dedicado a me conquistar e impressionar. Parecia genuinamente fascinado pela minha vida, minha família, meu trabalho como professora. Fazia perguntas detalhadas sobre meus alunos, queria saber os nomes deles, as dificuldades que cada um enfrentava, elogiava constantemente minha dedicação à educação. Dizia que eu tinha uma missão nobre na vida, que professores eram anjos disfarçados, que moldavam o futuro da humanidade. Ele aparecia na escola sem avisar, só para me levar uma flor ou um chocolate. As colegas professoras ficavam encantadas, dizendo que eu tinha encontrado um príncipe encantado que realmente valorizava a mulher trabalhadora. Levava presentes thoughtful para minha mãe, não flores caras, mas tecidos bonitos que ela admirava nas vitrines do centro ou ingredientes especiais para os bolos que ela adorava fazer. Com meu pai, a conexão parecia genuína. Oferecia ajuda em pequenos concertos da casa, trazia ferramentas emprestadas, ficava horas conversando sobre técnicas de construção. Meu pai, que era desconfiado com pretendentes das filhas, dizia que Ricardo era gente boa de verdade, que se via que tinha educação e caráter. Minha família inteira o adotou como filho. Mas olhando para trás hoje, com a clareza dolorosa que a experiência traz, consigo identificar exatamente quando e como começaram os primeiros sinais de controle, sempre disfarçados de proteção amorosa e cuidado genuíno. Começou querendo saber todos os mínimos detalhes da minha rotina diária, que horas eu acordava, que caminho fazia para o trabalho, com quais professoras eu almoçava, que assunto conversávamos, que horas eu saía, se passava em algum lugar antes de voltar para casa. Inicialmente, achei romântico esse interesse obsessivo pela minha vida.
Interpretava como sinal de que ele estava realmente apaixonado, que se preocupava genuinamente comigo. Quando ele ligava 3, 4 vezes durante o expediente na escola, só para ouvir minha voz, eu pensava que estava vivendo um conto de fadas. As colegas comentavam com inveja: "Que homem apaixonado! Você tem sorte, Cláudia." O controle escalou gradualmente para questões mais pessoais. Ele queria saber detalhes íntimos sobre todas as minhas amizades. Há quanto tempo eu conhecia cada pessoa, como nos conhecemos, o que fazíamos quando saíamos juntas, se elas tinham namorados, que tipo de conversa tínhamos. Dizia que era porque se preocupava comigo, que queria conhecer as pessoas importantes na minha vida, que um casal de verdade deveria ser transparente em tudo. Lentamente, quase imperceptivelmente, fui perdendo contato com algumas amigas da faculdade que ele considerava má influência para mim. Segundo a análise dele, que parecia muito lógica na época, eram mulheres invejosas e amargas, que não conseguiam aceitar que eu havia encontrado um relacionamento saudável e maduro. Dizia que elas tentariam plantar sementes de dúvida na minha cabeça, que mulheres solteiras ou mal casadas sempre tentam destruir relacionamentos felizes por pura inveja. Carla, minha melhor amiga desde a adolescência, foi a primeira que ele conseguiu me afastar completamente. Começou fazendo comentários sutis sobre como ela era negativa, como sempre reclamava dos homens, como estava perdida na vida aos 30 anos sem relacionamento sério. Gradualmente, me convenceu de que passar tempo com ela estava me influenciando negativamente, me deixando ansiosa e desconfiada, sem motivo. Minha própria família, aos poucos, virou problema na interpretação sofisticada dele. Começou com comentários aparentemente carinhosos sobre como meus pais eram pessoas maravilhosas, mas limitadas pela própria experiência de vida. Dizia que eles não conseguiam entender as oportunidades e possibilidades que ele estava me oferecendo porque nunca tiveram acesso a esse mundo. Sugeria delicadamente que eu deveria evoluir além da mentalidade da minha criação, não porque minha família fosse ruim, mas porque eu merecia mais. Falava sobre como eu era intelectualmente superior ao ambiente onde cresci, como tinha potencial para coisas maiores que meus pais não conseguiam nem imaginar. Parecia estar me elogiando, elevando minha autoestima, quando na verdade estava plantando sementes de vergonha das minhas origens. O controle financeiro foi introduzido de forma tão gradual e aparentemente carinhosa que eu nem percebi quando perdi completamente a autonomia sobre minha própria vida econômica. Ele assumiu todas as contas maiores da casa, financiamento imobiliário de R$ 2.340 por mês, IPTU anual de R$ 1.800, condomínio de 420 mensais, luz, média de 280, água, 90, internet e fibra de 150, planos de saúde, 890 para os dois, seguros do carro e da casa, 340 mensais. Dizia que eu não deveria me preocupar com essas burocracias chatas e complicadas, que meu salário de professora podia ser usado para coisas mais prazerosas e femininas, como roupas bonitas, tratamentos de beleza, presentes para minha família, pequenos luxos que eu merecia. Parecia generoso, protetor, como um homem que realmente queria cuidar da esposa que amava. Eu ganhava exatos 3.800 líquidos por mês na Escola Municipal Professor João da Silva, mas aos poucos esse dinheiro foi se tornando meu dinheiro para gastos pessoais, enquanto ele assumia todas as responsabilidades sérias e importantes da nossa vida conjugal. Ele abriu uma conta conjunta no Banco do Brasil, mas eu raramente via extratos ou tinha informações sobre as movimentações principais. Quando eu ocasionalmente perguntava sobre nossa situação financeira, ele respondia com paciência condescendente: "Amor, deixa que eu cuido dessas coisas chatas. Você já trabalha tanto com as crianças, merece chegar em casa e relaxar. Confia em mim, está tudo sob controle." E eu confiava cegamente, porque achava que tinha encontrado um parceiro que realmente queria me proteger de preocupações. A manipulação psicológica começou de forma tão sutil que demorei anos para reconhecer os padrões destrutivos.
ele me fazia acreditar que eu tinha muita sorte em ter encontrado um homem que me aceitava exatamente como eu era, incluindo minhas limitações sociais, intelectuais e financeiras. Dizia que outros homens do círculo social e profissional dele jamais se interessariam por uma professora de escola pública, que eu deveria valorizar o fato dele ter escolhido amar uma mulher da minha condição social. Começou a me chamar de minha Cinderela em público, sempre contando para os amigos e conhecidos como havia descoberto uma joia escondida no subúrbio, como havia se apaixonado por uma mulher simples e verdadeira, em contraposição às patricinhas vazias e interesseiras que conhecia. Na época, eu achava profundamente romântico, pensava que ele estava celebrando nosso amor improvável e especial. Não percebia que estava sendo constantemente lembrada do meu lugar na hierarquia social que ele havia criado na cabeça dele. Cada elogio era uma forma de me manter ciente da diferença entre nós, da dívida de gratidão que eu deveria ter por ele ter descido ao meu nível para me amar. Eu era a Cinderela. Ele era o príncipe generoso que havia me resgatado da mediocridade. As humilhações eram sempre disfarçadas de brincadeiras carinhosas ou preocupação genuína com meu desenvolvimento pessoal. Me chamava de minha professora ingênua quando eu opinava sobre assuntos que ele considerava acima da minha compreensão. Economia, política, negócios, investimentos. Dizia que eu era doce demais para entender as complexidades do mundo adulto real. Quando íamos a jantares ou eventos sociais com os amigos advogados dele, eu tentava participar das conversas, mas ele sempre me interrompia com um sorriso condescendente. Deixa os adultos conversarem sobre trabalho, amor. Por que você não conversa com as esposas sobre escola, crianças, essas coisas que você entende? E eu realmente acreditava que estava sendo protegida de assuntos muito complicados para mim. O gaslighting sistemático foi talvez a parte mais destrutiva e confusa de todo esse processo de manipulação. Ele negava conversas que eu tinha certeza absoluta que havíamos tido, mudava versões de eventos que eu lembrava perfeitamente, me fazia questionar constantemente minha própria memória e percepção da realidade. Por exemplo, ele prometia que íamos visitar minha família no domingo, mas quando chegava o dia, dizia que nunca havia prometido isso, que eu havia entendido errado ou imaginado a conversa. Quando eu questionava alguma mudança brusca de comportamento dele, dizia que eu estava imaginando coisas, que estava sensível demais, que professora passa muito tempo com criança e acaba perdendo o senso de proporção da realidade adulta. Gradualmente, comecei a me sentir realmente incompetente para questões da vida adulta e adulta. Parei de dar minha opinião sobre decisões importantes da nossa vida, onde passar as férias, que móveis comprar, como gastar nosso dinheiro, que casais convidar para jantar. Assumia automaticamente que ele entendia melhor de praticamente tudo que importava no mundo real. Se você já passou por manipulação psicológica no casamento, comenta aí, porque esse tipo de violência emocional silenciosa é muito mais comum do que imaginamos e vai destruindo a autoestima e a identidade de uma mulher aos poucos, dia após dia, até ela não conseguir mais confiar no próprio julgamento sobre nada. Me via genuinamente como uma pessoa intelectual e socialmente limitada, que havia tido uma sorte extraordinária de encontrar alguém disposto não apenas a me amar, mas a cuidar de mim, a me proteger da minha própria ignorância sobre como o mundo realmente funciona. Vivia em gratidão permanente por ter sido escolhida e resgatada da mediocridade. Nunca mais me sentia confortável sendo eu mesma perto dele. Tinha medo constante de falar alguma coisa errada ou burra, de demonstrar ignorância sobre assuntos que ele dominava com facilidade natural, de parecer inferior intelectualmente diante dos amigos sofisticados dele. A professora segura de si, que ele havia conhecido na festa de formatura, tinha se transformado numa esposa insegura que vivia pedindo aprovação e validação para tudo. Parei de ler livros porque ele sempre tinha algo a criticar nas minhas escolhas.
Parei de dar opinião sobre filmes porque minhas interpretações eram sempre simplistas. Parei de cozinhar pratos diferentes porque ele sempre sugeria melhorias que me faziam sentir incompetente. Aos poucos, fui me tornando uma versão diminuída e insegura de mim mesma. Foi quando comecei a perceber que havia algo fundamentalmente errado, que nunca mais conseguia relaxar e ser natural perto do homem que deveria me fazer feliz. Percebi que vivia numa ansiedade constante de não estar à altura, de não ser suficientemente boa, de estar desapontando constantemente a pessoa que eu mais amava no mundo. Mas o que descobri no celular dele, numa tarde aparentemente comum de quinta-feira, me fez desabar completamente e também me fez perceber que toda aquela manipulação cuidadosa tinha um objetivo muito específico e calculado que eu estava prestes a descobrir da forma mais dolorosa e humilhante possível. Eu jamais havia mexido no celular do Ricardo em 4 anos e meio de relacionamento, nem mesmo para ver as horas quando o meu estava descarregado. A confiança que eu tinha nele era tão absoluta que a possibilidade de traição nunca havia passado pela minha cabeça, nem nos meus piores momentos de insegurança. Achava que éramos completamente transparentes um com o outro, que não havia segredos nem sombras no nosso casamento perfeito. Mas numa quinta-feira, 15 de março, às 14h30, quando ele esqueceu o aparelho em casa antes de sair para uma reunião urgente no escritório, o telefone começou a tocar insistentemente. O toque persistiu por mais de 2 minutos, parou e recomeçou imediatamente. Pensei que podia ser alguma emergência do trabalho, algum cliente importante, algo que exigisse resposta imediata. Quando atendi, esperando ouvir a voz de alguma secretária ou cliente, a voz feminina doce e íntima do outro lado da linha disse: "Oi, meu amor. Conseguiu resolver o problema com sua mulherzinha hoje? Você vem para o apartamento mais tarde ou vai ter que inventar outra mentira para ela aceitar?" O mundo literalmente parou naquele momento. Meu coração disparou tão violentamente que pensei que ia desmaiar ali mesmo, na minha própria sala, segurando o celular do homem que eu amava mais que minha própria vida. Antes que eu conseguisse formular qualquer palavra, qualquer pergunta, qualquer reação, a mulher desligou abruptamente. Fiquei parada por pelo menos 5 minutos, segurando aquele aparelho como se fosse uma bomba prestes a explodir, tentando processar o que acabara de acontecer. Problema com sua mulherzinha? Apartamento? Inventar outra mentira? As palavras ecoavam na minha cabeça como um pesadelo que eu não conseguia acordar. Minha primeira reação foi negação absoluta. Pensei que tinha entendido errado, que devia ser alguma brincadeira de mau gosto, que talvez fosse número errado, que havia uma explicação perfeitamente lógica para aquela ligação. Meu marido me amava. Nossa relação era sólida. Ele jamais seria capaz de me trair, especialmente não com aquela naturalidade cruel. Mas algo dentro de mim havia despertado. Uma intuição feminina que eu havia sufocado durante anos de condicionamento para não questionar, não suspeitar, não duvidar do homem que me salvou da mediocridade. Pela primeira vez em anos, decidi investigar ao invés de simplesmente aceitar e confiar cegamente. Quando abri o WhatsApp dele, tremendo tanto que mal conseguia tocar na tela corretamente, encontrei não apenas uma, mas 3 conversas ativas com mulheres que claramente mantinham relacionamentos íntimos e prolongados com meu marido. Cada descoberta era como um soco no estômago, uma revelação mais devastadora que a anterior. A primeira conversa era com Camila, um coração vermelho ao lado do nome que me fez entender imediatamente o tipo de relação que eles tinham. Ela era secretária de um escritório parceiro, uma loira de 28 anos que eu havia conhecido superficialmente em alguns eventos profissionais. As mensagens falavam casualmente sobre o apartamento que frequentavam, sobre encontros íntimos, sobre como ela estava com saudades do fim de semana passado. Ricardo respondia às mensagens dela com uma intimidade e carinho que me cortaram o coração. "Também estou morrendo de saudades, amor. Hoje não vai dar porque a Cláudia está em casa, mas amanhã eu invento alguma coisa para sair mais cedo.
A naturalidade com que ele falava sobre inventar desculpas para me enganar me fez entender que isso não era um deslize, mas um padrão sistemático. A segunda conversa era com Bruna advogada, uma mulher que ele havia conhecido em congressos jurídicos e que eu pensava ser apenas uma colega profissional. As mensagens revelaram que eles mantinham relacionamento há mais de um ano, incluindo viagens que ele fazia quando dizia que estava em audiências em outras cidades. Havia fotos íntimas, declarações de amor, planos para um futuro juntos. Mas a conversa mais devastadora e cruel era com Juliana, uma mulher casada que ele conheceu num curso de especialização. Ela perguntava diretamente quando ele ia se livrar da professorinha pobre para assumirem o relacionamento publicamente. A resposta do Ricardo foi um punhal direto no meu coração e na minha alma. Tenho que ter paciência com essa situação, amor. Ela ainda serve para algumas coisas e é útil para manter as aparências sociais, mas assim que eu conseguir resolver a situação financeira da família dela e organizar melhor minha vida, me livro dessa responsabilidade. Você sabe que meu coração é só seu. Li essa mensagem 3, 4, 5 vezes sem conseguir acreditar que aquelas palavras tinham saído da boca do homem que me chamava de amor da sua vida todas as manhãs. Ela ainda serve para algumas coisas. Responsabilidade. Me livro. Cada palavra era uma humilhação que me cortava mais fundo que qualquer traição física poderia cortar. A situação financeira da minha família? Que situação financeira? Meus pais sempre foram independentes, nunca precisaram de ajuda nossa, nunca pediram nada além de nossa presença nos domingos. Que diabos ele estava falando sobre resolver a situação da minha família? Foi nesse momento que comecei a investigar nossa própria vida financeira e descobri uma traição ainda mais profunda que as aventuras extramaritais. Ricardo havia criado uma conta secreta onde depositava sistematicamente parte do meu salário todos os meses, sem que eu soubesse. Descobri que ele tinha acesso completo ao meu cartão de débito e transferia automaticamente $1.200 do meu salário para essa conta paralela. Quando liguei para o gerente do banco, Sr. Carlos, que conhecia nossa família há anos, descobri que existiam movimentações que eu desconhecia completamente. Havia um empréstimo de R$ 45.000 que havia sido feito em meu nome, com minha assinatura. Uma assinatura que eu não me lembrava de ter feito jamais na vida. A investigação própria que iniciei me revelou uma rede de mentiras e manipulações financeiras muito mais complexa e cruel do que eu jamais poderia ter imaginado. Usei parte da minha herança recém-descoberta para contratar Dona Sandra Oliveira, uma detetive particular experiente que havia trabalhado em dezenas de casos similares de infidelidade conjugal e fraude financeira. O que Dona Sandra descobriu em apenas 2 semanas de investigação profissional me mostrou que eu estava casada há anos com um completo estranho, um manipulador profissional que havia construído uma vida dupla inteira à minha custa. O relatório dela tinha 34 páginas de evidências fotográficas, documentais e testemunhais que mudaram completamente minha percepção sobre quem era realmente o homem com quem eu dividia a cama todas as noites. Ricardo mantinha 3 relacionamentos extraconjugais fixos e estáveis, além do nosso casamento. E havia pelo menos outras 7 mulheres com quem ele se relacionava ocasionalmente durante viagens ou eventos profissionais. O apartamento que Camila mencionou nas mensagens era um flat de 2 quartos no centro da cidade, alugado oficialmente em nome dela, mas totalmente custeado com dinheiro que saía da nossa conta conjunta. O valor do aluguel era R$ 2.200 mensais, mais 350 de condomínio e despesas. Dinheiro que ele justificava como investimentos para a expansão do escritório ou aplicações em renda fixa de longo prazo. Descobri que nossa conta conjunta estava sendo sistematicamente drenada para custear a vida extraconjugal dele há mais de 2 anos. As viagens românticas que ele fazia com Bruna eram pagas integralmente com o cartão de crédito corporativo da nossa empresa de consultoria jurídica, uma empresa da qual eu era sócia oficial, mas da qual nunca havia participado ativamente da gestão financeira.
Descobri que ele havia usado minha assinatura em diversos contratos e documentos sem o meu conhecimento, incluindo avais para empréstimos de terceiros e garantias para financiamentos que eu desconhecia. O detetive conseguiu fotos dele entrando e saindo de motéis caros, com diferentes mulheres, em horários que ele dizia estar em audiências ou reuniões com clientes. Havia recibos de jantares românticos em restaurantes sofisticados, compras de joias e presentes caros, reservas em hotéis 5 estrelas, tudo custeado com nosso dinheiro conjunto. A extensão da traição financeira era ainda mais assombrosa que a traição conjugal. Havia transferências mensais de valores específicos para contas de várias mulheres. $3.200 para Camila, ajuda de custo para apartamento, $5.400 para Bruna, consultoria jurídica especializada, $2.800 para Juliana, assessoria em casos complexos. Todas essas transferências eram justificadas como despesas profissionais legítimas. O detetive descobriu que ele mantinha uma vida paralela completa e sofisticada. Presentes caros. Descobriu uma nota fiscal de $8.900 por um colar de pérolas para Juliana. Jantares semanais em restaurantes que custavam mais que meu salário mensal. Viagens de fim de semana para resorts de luxo. Tudo financiado com o dinheiro que eu ajudava a ganhar trabalhando 8 horas por dia com crianças. A cumplicidade e participação ativa de terceiros nesse esquema de traição me chocou talvez ainda mais que as próprias traições. Mônica, a secretária do escritório dele, não apenas sabia de todos os relacionamentos extraconjugais, mas participava ativamente criando álibis elaborados, marcando encontros, mentindo para mim quando eu ligava procurando por ele. Descobri que até alguns casais do nosso círculo social estavam envolvidos e cientes da situação. Os advogados Marcos e Paula, que considerávamos amigos íntimos, forneciam endereços falsos para correspondências pessoais das amantes, criavam desculpas profissionais para encontros românticos, até mesmo emprestavam suas casas para encontros quando os motéis se tornavam arriscados demais. Nas conversas interceptadas pelo detetive, descobri que ele regularmente zombava de mim com essas pessoas, me descrevendo como mulherzinha ingênua, que acreditava em qualquer história que ele inventasse, como professora limitada, que nunca suspeitaria de nada, porque vinha de uma família simples demais para entender as complexidades da vida de um advogado bem-sucedido e sofisticado. Havia áudios onde ele imitava meu sotaque, zombava das minhas roupas. Ela se veste como professora de escola pública mesmo, ridicularizava minha família. O pai dela é pedreiro, a mãe é costureira, que você espera? E falava sobre mim como se eu fosse um pet doméstico que ele mantinha em casa por conveniência e aparências sociais. Senti uma fúria que nunca havia experimentado na minha vida inteira. Uma raiva tão profunda e devastadora que me assustou. Pensei em todos os anos que desperdicei acreditando numa farsa elaborada, em todas as vezes que me senti inadequada e agradecida por ter sido escolhida por ele. Lembrei de cada humilhação disfarçada de carinho, cada comentário condescendente sobre minha família, cada vez que me senti burra por não entender assuntos que ele dominava. Lembrei de todas as noites que dormi abraçada nele, agradecendo a Deus por ter um marido que me amava tanto. De todas as manhãs que acordei feliz por ter uma vida tão abençoada. De todos os momentos que defendi nosso casamento para amigas que sutilmente tentaram me alertar sobre comportamentos suspeitos que eu me recusava a enxergar. Deixa o like se você ficou com ódio desse marido manipulador e mentiroso, porque o que eu descobri depois transformou minha raiva numa sede de justiça que eu nem sabia que existia dentro de mim. A esposa dedicada, grata e submissa que ele havia moldado cuidadosa e metodicamente durante anos, tinha morrido no exato momento que lia aquelas mensagens cruéis. No lugar dela, nasceu uma mulher determinada a destruir sistemática e legalmente a vida de mentiras que ele havia construído às minhas custas. Decidi que ia usar cada informação, cada evidência, cada prova que conseguisse reunir
para fazer ele pagar por cada dia de humilhação e manipulação que me fez passar. Mas antes de agir por impulso emocional e potencialmente comprometer minha posição legal, eu precisava de um plano tão meticuloso e bem elaborado quanto as mentiras que ele havia tecido durante anos. E foi exatamente isso que comecei a desenvolver, com a paciência calculada e a determinação fria de uma mulher que finalmente havia acordado para sua própria realidade e descoberto do que era realmente capaz. Depois de descobrir toda a extensão devastadora das traições, manipulações e fraudes financeiras, tomei a decisão mais difícil da minha vida: fingir que não sabia de absolutamente nada e continuar interpretando o papel da esposa perfeita, submissa e ingênua que ele esperava e controlava há anos. Foi a atuação mais desafiadora e psicologicamente exaustiva que jamais imaginei ser capaz de fazer, mas também a mais crucial para o sucesso da minha estratégia de justiça. Continuei cumprimentando ele com beijos carinhosos quando chegava em casa, perguntando genuinamente interessada sobre como havia sido o dia de trabalho, servindo jantares caprichados, assistindo televisão ao lado dele no sofá, como se nada tivesse mudado fundamentalmente no nosso mundo. Mas por dentro, cada fibra do meu ser estava documentando meticulosamente cada mentira, cada movimento suspeito, cada contradição nas histórias elaboradas que ele contava sobre compromissos profissionais inexistentes. A parte mais difícil era manter a intimidade física sem que ele percebesse minha repulsa e ódio. Continuei dividindo a cama com ele, aceitando carícias, até mesmo mantendo relações sexuais quando necessário para não levantar suspeitas. Cada toque era uma tortura, mas eu sabia que qualquer mudança brusca no meu comportamento poderia alertá-lo de que eu havia descoberto algo. Instalei discretamente um aplicativo de monitoramento avançado no computador que ele usava em casa, com a ajuda de Rodrigo Santos, um técnico especialista em segurança digital que Dona Sandra me indicou. O software me deu acesso completo e em tempo real às suas conversas, e-mails pessoais e profissionais, movimentações bancárias online, histórico de navegação completo e até localizações precisas através do GPS do celular dele. Era como ter uma câmera invisível gravando cada aspecto da vida dupla dele 24 horas por dia. Eu sabia exatamente onde ele estava a cada momento, com quem falava, que mentiras contava, que gastos fazia, que sites visitava. O nível de detalhamento das informações que consegui coletar foi fundamental para construir um caso jurídico irrefutável contra ele. Gravei sistematicamente conversas comprometedoras usando um aplicativo de gravação de alta qualidade que instalei no meu próprio celular, sempre mantendo o aparelho estrategicamente posicionado durante situações suspeitas. Consegui gravar quando ele falava ao telefone com as amantes, combinando encontros e mentindo descaradamente sobre reuniões inexistentes para justificar ausências prolongadas de casa. Gravei também conversas onde ele falava mal da minha família e de mim para os amigos cúmplices, zombando da minha ingenuidade, imitando meu sotaque com escárnio, ridicularizando minhas roupas e gostos pessoais. Essas gravações foram particularmente dolorosas de ouvir, mas essenciais para documentar o padrão sistemático de desrespeito e humilhação psicológica. Procurei e contratei doutora Helena Marques, reconhecidamente a melhor e mais implacável advogada especialista em divórcio litigioso da nossa região. Ela tinha a reputação de ser absolutamente impiedosa com maridos infiéis, golpistas e manipuladores financeiros. Seu escritório havia ganhado mais de 200 casos semelhantes ao meu, conseguindo indenizações milionárias para mulheres traídas e lesadas. Expliquei detalhadamente toda a situação para a doutora Helena, apresentei todas as evidências que havia coletado durante meses de investigação e ela imediatamente reconheceu que eu tinha um caso jurídico extremamente sólido. Cláudia, com essas provas, ele não vai ter nem onde se esconder. Vamos destruir esse homem legalmente e financeiramente. Foram as palavras exatas dela. Contratei simultaneamente Dr. Paulo Mendes, contador forense especializado em crimes financeiros conjugais, para analisar profissionalmente
todas as movimentações bancárias suspeitas e documentar oficialmente os desvios de dinheiro. Seu relatório técnico de 67 páginas encontrou irregularidades que nem mesmo eu havia imaginado na extensão real dos crimes financeiros. Ele descobriu que Ricardo havia criado 5 contas bancárias secretas em bancos diferentes, todas alimentadas sistematicamente com dinheiro da nossa conta conjunta. O valor total desviado ao longo de 3 anos e meio foi de R$ 287.400, muito mais do que os 127 mil que eu havia calculado inicialmente. Havia também investimentos em nome dele feitos com meu dinheiro, aplicações que eu desconhecia, até mesmo a compra de um carro usado que estava registrado em nome de Camila. Transferi discretamente todo o dinheiro que estava nas minhas contas pessoais para uma nova conta que abri no Banco Santander, em uma agência de outra cidade, sob orientação da doutora Helena. Protegi também integralmente a herança de 3,2 milhões de reais que havia recebido da minha avó, colocando tudo numa aplicação blindada de CDB que ele jamais conseguiria acessar, mesmo que tentasse usar fraudulentamente meu nome e documentos. A doutora Helena me orientou a criar um fundo de emergência secreto de 50 mil reais para custear todos os procedimentos legais que viriam. Honorários advocatícios, custas judiciais, taxas de detetive, perícias contábeis e qualquer outra despesa necessária para garantir que eu tivesse recursos suficientes para lutar, independentemente de qualquer tentativa dele de me cortar financeiramente. Comecei a criar armadilhas elaboradas para flagrá-lo em mentiras cada vez mais específicas e comprometedoras. Inventava compromissos falsos para mim. Dizia que ia viajar no fim de semana para visitar uma amiga doente em outra cidade, só para observar se ele aproveitaria minha ausência para encontrar as amantes. Monitorava remotamente através do GPS exatamente onde ele ia e por quanto tempo permanecia em cada local. Fazia perguntas aparentemente inocentes sobre lugares específicos onde ele dizia ter estado, pedindo detalhes que eu sabia que ele não saberia responder se estivesse mentindo. Amor, como foi aquela audiência em Ribeirão Preto? O fórum de lá é bonito? Fica no centro da cidade? Quando ele gaguejava ou dava respostas vagas, eu sabia que havia mais uma mentira documentada. Comecei a questionar gastos de forma indireta e sutil, falando casualmente sobre economia doméstica, sobre a necessidade de controlarmos melhor nossos gastos para realizarmos nossos sonhos de ter filhos e comprar uma casa maior. Observava atentamente as reações dele quando eu demonstrava qualquer interesse genuíno nas nossas finanças, como ele rapidamente tentava mudar de assunto ou me desencorajar de me envolver com essas questões complicadas. Fiz perguntas cada vez mais específicas que deixavam ele visivelmente desconfortável e nervoso. Ricardo, você tem certeza que aquela viagem para Brasília foi realmente para a audiência? Porque liguei no fórum para conferir uma informação e a funcionária disse que não havia nenhuma audiência marcada com advogados da nossa cidade naquela semana. Ou, que coincidência estranha, encontrei a Camila no supermercado ontem e ela comentou que vocês nunca trabalharam juntos naquele caso complexo que você mencionou. Preparei meticulosamente todas as documentações legais necessárias para proteger integralmente meus direitos sobre nossa casa, empresa, veículos e qualquer outro bem adquirido durante o casamento, sem que ele soubesse ou suspeitasse. A doutora Helena me ajudou a entender exatamente quais eram meus direitos legais específicos e como eu poderia não apenas recuperar tudo que ele havia roubado, mas também obter indenizações substanciais por danos morais e materiais. Reconectei cuidadosamente com amigas antigas que ele havia conseguido me afastar ao longo dos anos de manipulação. Especialmente minha melhor amiga Carla, que sempre havia desconfiado das intenções dele e agora estava mais que disposta a me ajudar em qualquer coisa que fosse necessário. Cláudia, eu sempre soube que havia algo errado com esse homem. Ele te isolou de todo mundo que te amava de verdade, ela disse quando contei toda a situação. Minha família ficou absolutamente indignada e revoltada quando finalmente contei a verdade completa sobre o que havia descoberto.
Meu pai, normalmente um homem calmo e ponderado, disse que se fosse mais novo, teria resolvido isso na base da porrada. Minha mãe chorou por 2 horas seguidas, repetindo: "Como ele teve coragem de fazer isso com nossa menina?" Meu irmão João, que é contador experiente, se ofereceu imediatamente para me ajudar a organizar todas as provas financeiras e documentar oficialmente todos os crimes. Criei um sistema rotineiro de coleta de evidências que funcionava como um trabalho investigativo profissional. Todos os dias, verificava as movimentações bancárias online, baixava extratos, printava conversas comprometedoras, organizava cronologicamente todas as mentiras e contradições. Mantinha tudo arquivado em pastas físicas e digitais, com backup em nuvem, protegida por senhas que só eu conhecia. Se você quer ver esse marido manipulador e ladrão se dando mal de uma vez por todas, compartilha esse vídeo e chama mais pessoas para assistir, porque o que vem agora é a parte mais satisfatória de toda essa história. O momento que ele descobriu que havia subestimado completamente a capacidade de reação, inteligência e determinação da professorinha ingênua que ele pensava controlar e explorar indefinidamente. Depois de 4 meses coletando evidências sistematicamente e preparando minha estratégia jurídica com a precisão de um exército, eu tinha em mãos material mais do que suficiente para destruir não apenas nosso casamento, mas também toda a carreira profissional dele, sua reputação social e possivelmente mandá-lo diretamente para a cadeia por estelionato qualificado, falsificação de documentos, apropriação indébita e fraude conjugal. A doutora Helena revisou todo o material e confirmou: "Cláudia, com essas evidências, ele vai perder tudo: a casa, o escritório, o registro na OAB, a liberdade. E você ainda vai receber indenizações que vão compensar cada dia de sofrimento que ele te causou." A perspectiva de justiça completa me dava forças para continuar a farsa por mais algumas semanas. Mas ele estava começando a desconfiar claramente que algo fundamental havia mudado no meu comportamento, mesmo com todos os meus esforços para manter a normalidade. Percebi que suspeitava que eu sabia alguma coisa quando começou a mudar senhas de computadores com mais frequência, a ser excessivamente discreto e protetor com o celular, a fazer perguntas mais invasivas sobre minha rotina detalhada e meus horários específicos. Sabia que tinha pouco tempo restante antes que ele descobrisse minha investigação extensa ou tomasse medidas preventivas para esconder melhor as evidências. Foi quando tomei a decisão de que chegara finalmente a hora do confronto definitivo. Mas não seria simplesmente um confronto emocional. Seria uma apresentação completa, organizada e devastadora de todos os crimes que ele havia cometido contra mim, nossa família e todas as outras pessoas envolvidas. E esse confronto aconteceria no lugar que ele menos esperava, da forma que ele jamais imaginaria que eu seria intelectual e emocionalmente capaz de executar. A professora limitada estava prestes a dar uma aula sobre consequências que ele jamais esqueceria pelo resto da vida. Marquei uma conversa séria com Ricardo para uma sexta-feira à noite, 22 de junho, dizendo que precisávamos discutir urgentemente nossos planos para o futuro, que estava pensando seriamente em engravidar e queria conversar sobre nossa situação financeira real para planejarmos adequadamente a chegada de um filho. Ele ficou visivelmente animado e aliviado, achando que finalmente eu estava amadurecendo para questões importantes da vida adulta, e aceitou sem suspeitar absolutamente de nada. Preparei tudo com a meticulosidade de uma apresentação acadêmica. Organizei todas as provas coletadas durante 4 meses em pastas temáticas sobre a mesa da nossa sala de jantar. Uma pasta vermelha com todas as conversas impressas com as amantes. Uma pasta azul com extratos bancários destacando sistematicamente todas as movimentações fraudulentas. Uma pasta preta com as fotos que o detetive havia tirado dele entrando e saindo de motéis com diferentes mulheres. Uma pasta verde com contratos e documentos falsificados com minha assinatura. Quando ele chegou em casa naquela noite às 19h30,
Encontrou a mesa posta como para um jantar romântico, mas ao invés de pratos e taças, havia 6 pastas organizadas, um laptop ligado e eu sentada calmamente numa cadeira, vestindo meu melhor vestido, maquiada e penteada como se fôssemos sair para um encontro especial. Senta aqui, amor, disse com a voz mais doce que consegui produzir. Preparei uma apresentação sobre nossa vida financeira real, como você sempre quis que eu me interessasse por essas questões importantes. A cara de confusão inicial rapidamente se transformou em pânico absoluto quando ele viu a primeira página da pasta vermelha, uma conversa íntima dele com Camila, onde ele falava sobre se livrar da responsabilidade que eu representava na vida dele. Comecei a apresentação como uma aula, com tom calmo e professoral. Ricardo, durante nossa conversa hoje, vamos analisar 3 aspectos fundamentais da nossa relação: fidelidade conjugal, transparência financeira e respeito mútuo, começando pela fidelidade. Abri a primeira pasta e comecei a ler em voz alta, palavra por palavra, as conversas mais comprometedoras com cada uma das 3 amantes fixas. Li pausadamente a conversa com Camila sobre o apartamento que eles frequentavam. Meu amor, hoje não vai dar ir ao nosso cantinho porque a Cláudia está em casa, mas amanhã eu invento alguma audiência falsa e passo a tarde inteira com você. Li as mensagens românticas com Bruna sobre as viagens que faziam juntos. Amor, reservei o Hotel Fazenda para o próximo fim de semana. Vai ser nosso 2º aniversário de relacionamento. Mas a conversa que li com mais detalhamento doloroso foi com Juliana, palavra por palavra. Quando você vai se livrar da professorinha pobre para assumirmos nosso relacionamento? E a resposta dele: tenho que ter paciência, amor. Ela ainda serve para algumas coisas e é útil para manter as aparências, mas assim que resolver a situação financeira da família dela e organizar minha vida, me livro dessa responsabilidade chata. Ele tentou me interromper várias vezes. Cláudia, deixa eu explicar. Você está entendendo tudo errado. Essas conversas não significam nada, são mal-entendidos. Mas eu levantei a mão e disse com firmeza: Ricardo, agora eu falo e você escuta. Você vai ter tempo de se explicar depois que eu terminar minha apresentação. Abri a pasta azul e comecei a mostrar metodicamente cada extrato bancário, cada transferência suspeita, cada uso fraudulento do meu dinheiro. Aqui temos 2.200 roles mensais transferidos para Camila para pagar o aluguel do apartamento onde vocês se encontram. Aqui temos 8.900 os gastos numa joalheria em março, comprando um colar de pérolas para Juliana. Aqui temos 12.400 reais em despesas de hotel e restaurantes durante sua viagem romântica com Bruna para Campos do Jordão. Calculei em voz alta. O valor total que você desviou do nosso dinheiro para manter suas amantes foi de exatos 287.400 Weilers ao longo de 3 anos e meio. Isso sem contar os 45.000 reais do empréstimo fraudulento que você fez em meu nome. Quando mostrei o laudo do contador forense documentando oficialmente todos os crimes financeiros, vi ele desabar completamente na cadeira. Abri então a pasta preta com as fotos comprometedoras. Essas são 47 fotos de você entrando e saindo de motéis com diferentes mulheres, em horários que você dizia estar trabalhando. Mostrei foto por foto, com data, horário e localização específicos. Esta aqui é você com Camila no Motel Romance na terça-feira passada às 14h30, quando disse que estava em audiência. Esta é você com Bruna no Hotel Fazenda Vale Verde no último sábado, quando disse que estava num congresso jurídico. Mas a parte mais devastadora foi quando toquei as gravações onde ele zombava de mim. Coloquei o laptop no volume máximo e reproduzi a conversa onde ele imitava meu sotaque para os amigos. Ai, Ricardo, você acha que devemos comprar aquela casa maior? E então gargalhava. Ela é tão ingênua que acredita em qualquer história que eu invento. É como ter um cachorrinho obediente em casa. Reproduzi a gravação onde ele falava sobre minha família. O pai dela é pedreiro, a mãe é costureira de bairro. Que nível social você espera? Ela veio do nada. Deveria me agradecer todos os dias por ter melhorado de vida.
Nesse momento, vi lágrimas nos olhos dele, não de remorso, mas de desespero absoluto por ter sido descoberto. Ele tentou negar tudo desesperadamente. Cláudia, essas gravações são fora de contexto. Eu estava brincando com os amigos. Você sabe que eu amo você e sua família. Isso tudo é um mal-entendido gigantesco. Mas quando coloquei a gravação mais recente, de 3 dias atrás, onde ele falava ao telefone com Juliana sobre se livrar de mim o quanto antes, ele percebeu que não havia mais como fugir da realidade. Ricardo, disse com a voz mais fria que consegui produzir. Segunda-feira de manhã, doutora Helena Marques vai protocolar nosso pedido de divórcio litigioso na vara de família. Você perdeu o direito de tentar salvar esse casamento. Entreguei para ele uma cópia de 89 páginas da petição inicial, anexando todas as provas de adultério múltiplo, apropriação indébita qualificada e falsificação de documentos. Simultaneamente, protocolei boletim de ocorrência na delegacia por todos os crimes financeiros documentados, estelionato qualificado por usar meu nome em contratos fraudulentos, falsificação de documento público por imitar minha assinatura, apropriação indébita por desviar sistematicamente nosso dinheiro para fins pessoais. O Dr. Paulo elaborou um laudo técnico de 67 páginas, provando matematicamente cada crime financeiro. Registrei também representação formal no Conselho da OAB, por conduta profissional antiética, anexando todas as evidências de como ele havia usado o escritório, clientes e recursos profissionais para encobrir sistematicamente sua vida extraconjugal múltipla. A representação na Receita Federal foi pela sonegação comprovada de impostos sobre movimentações não declaradas e pelo uso criminoso do meu CPF em operações fraudulentas. Mas a parte mais satisfatória de todo esse processo foi a exposição social completa e devastadora. Liguei pessoalmente para cada um dos 23 clientes importantes do escritório dele, explicando detalhadamente que tipo de pessoa sem caráter eles estavam contratando como advogado de confiança. Doutor Fernando, o senhor sabia que o Ricardo usa o dinheiro dos honorários que o senhor paga para manter 3 amantes? Enviei um e-mail de 12 páginas para todos os pais dele, irmãos, amigos próximos e colegas de profissão, com as evidências mais comprometedoras anexadas. O e-mail tinha o assunto: a verdade sobre Ricardo Henrique Oliveira que vocês precisam conhecer. Dentro de uma semana, toda a cidade sabia exatamente quem ele era realmente. Contatei pessoalmente todas as outras mulheres envolvidas no esquema. Camila não fazia ideia de que existiam outras amantes fixas, nem Bruna sabia sobre a existência de Camila e Juliana. Quando mostrei para cada uma delas as evidências dos outros relacionamentos paralelos, todas se sentiram igualmente enganadas e usadas. Juliana descobriu que ele havia prometido casamento para pelo menos 4 mulheres diferentes simultaneamente. Camila ficou revoltada ao descobrir que o apartamento que achava ser exclusivo para eles dois era usado também para encontros com outras mulheres. Bruna se sentiu humilhada ao saber que as viagens românticas que viveram eram pagas com dinheiro roubado da esposa dele. Todas elas me procuraram espontaneamente para depor contra ele nos processos criminais e cíveis. O resultado financeiro foi devastante para ele e reparador para mim. Consegui não apenas recuperar integralmente os 287.400 que ele havia desviado sistematicamente, mas também uma indenização adicional de 145.000 reais por danos morais decorrentes da humilhação pública, traição múltipla e violência psicológica sofrida durante anos. A casa ficou inteiramente comigo, assim como minha parte integral na empresa e todos os bens adquiridos durante o casamento. Ele perdeu o registro profissional na OAB por 2 anos completos, teve que fechar definitivamente o escritório por impossibilidade de exercer a advocacia e ainda ficou com uma dívida total de 334.000 reais entre custas processuais, multas por litigância de má-fé, honorários advocatícios e indenizações que deve pagar. Teve que vender o carro, sair da casa dos pais por pressão familiar e conseguir emprego como vendedor numa loja de roupas.
As consequências sociais foram igualmente devastadoras. Perdeu praticamente todos os amigos do círculo social, que se sentiram enganados por terem sido usados como cúmplices inconscientes. A família dele, especialmente os pais, ficaram profundamente envergonhados e cortaram relações financeiras e afetivas com ele. Dona Marta me ligou pessoalmente para pedir desculpas. Cláudia, eu não sabia que meu filho era capaz de tamanha covardia. Você sempre foi uma menina maravilhosa. Os filhos que sempre sonhamos em ter, descobri através das investigações que nunca poderiam ter existido mesmo. Parte substancial do dinheiro desviado havia sido usada para pagar tratamentos de fertilidade caríssimos para Juliana, que ele havia prometido engravidar para começarem uma família de verdade. Mais uma mentira cruel numa vida inteira, construída sobre falsidades e manipulações. Usei parte estratégica da herança da minha avó para abrir a Escola de Educação Financeira Feminina Dona Maria, em homenagem à minha mãe, voltada especificamente para ensinar mulheres a reconhecerem sinais de manipulação financeira em relacionamentos, como proteger sua independência econômica e como reagir legalmente quando descobrem fraudes conjugais. Hoje a escola tem 340 alunas regulares e uma lista de espera de 6 meses. Voltei a dar aulas na escola pública com uma autoestima e autoconfiança completamente renovadas. Meus colegas e alunos perceberam a mudança radical na minha postura e energia. Fui promovida a coordenadora pedagógica 2 meses depois do divórcio, com aumento salarial de 40%. Hoje ganho 5.320 líquidos e tenho muito mais satisfação profissional que jamais imaginei possível. Aprendi definitivamente que mulher tem que ser sempre independente financeiramente. Não importa absolutamente o quanto confie no parceiro ou o quanto o relacionamento pareça sólido e transparente. Nunca mais vou abrir mão da minha autonomia financeira, emocional e social, nem aceitar que qualquer pessoa controle aspectos fundamentais da minha vida. Dignidade pessoal e independência integral valem infinitamente mais que qualquer segurança falsa que um relacionamento aparentemente estável possa oferecer. Minha família, que ele tanto desprezava e humilhava por feder pobreza, me apoiou incondicionalmente em cada momento difícil dessa luta legal e emocional. Descobri através dessa experiência devastadora que pobreza real não é ausência de dinheiro no banco. É ausência completa de caráter, honestidade, dignidade e amor genuíno pelas pessoas. Minha família sempre foi infinitamente rica nos valores humanos que realmente importam e definem quem somos, enquanto ele, com toda a educação formal e posição social privilegiada, era miserável em tudo que faz uma pessoa ter valor real como ser humano. Hoje tenho um relacionamento com Carlos, professor de história de 45 anos, divorciado, pai de 2 filhas que adoram minha companhia. Ele respeita completamente minha independência financeira, valoriza e ama minha família exatamente como ela é, divide todas as despesas proporcionalmente aos nossos salários e jamais tenta me controlar ou diminuir. Construímos uma relação baseada em igualdade, transparência e respeito mútuo real. Se você está vivendo num relacionamento onde se sente constantemente diminuída, controlada, manipulada ou emocionalmente abusada, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais de mulheres que escolheram corajosamente a liberdade, porque nunca é tarde demais para uma mulher descobrir seu próprio valor verdadeiro e lutar determinadamente por ele, não importa os obstáculos que apareçam no caminho. Hoje sou financeira e emocionalmente livre, próspera tanto na vida pessoal quanto profissional, e completamente realizada com as escolhas que fiz para reconstruir minha vida. Tenho uma empresa próspera, um relacionamento saudável, uma família amorosa e uma autoestima que ninguém nunca mais vai conseguir abalar. Ricardo virou apenas uma lembrança dolorosa, mas valiosa, que me ensinou a nunca mais aceitar menos do que realmente mereço como mulher e ser humano. E a melhor parte de toda essa história? No dia que nosso divórcio foi oficialmente homologado no fórum,
Eu o encontrei acompanhado de um advogado dativo fornecido pelo Estado, porque não tinha mais dinheiro sequer para pagar representação jurídica particular. Olhei diretamente nos olhos dele e disse com toda a dignidade que reconquistei: Ricardo, muito obrigada por me mostrar claramente que eu sempre fui muito melhor, mais inteligente e mais forte do que você jamais mereceu. Agora você pode procurar livremente alguém exatamente da sua altura moral. Alguém tão falso, interesseiro e sem caráter quanto você sempre foi. A professora que ele achava ser limitada demais para descobrir suas mentiras elaboradas, hoje é proprietária de uma empresa próspera, referência respeitada em educação financeira feminina e prova viva de que subestimar a inteligência e a capacidade de reação de uma mulher pode ser o erro mais caro que um homem comete na vida.